feriado nacional. Foi um dia marcante para a história do Brasil. Foi num feriado nacional onde foi decretada a prisão daqueles que estavam envolvidos com o mensalão. Nós sabemos que as coisas no Brasil não funcionam muito bem, muito menos num feriado nacional. Mas talvez você ache que é coincidência. Mas dia 15 foi exatamente o encerramento dos 40 dias de oração em favor do país, onde as igrejas do Brasil todo se reuniram para orar pelo nosso país. Então, 40 dias orando em favor da nossa nação, e quando termina num feriado nacional, começam a acontecer as diferenças no país. Eu não sei como você recebe isso, mas um dia eu ouvi uma frase que diz o seguinte: quando eu oro, as coincidências acontecem. Quando eu não oro, as coincidências não acontecem. Então nós tivemos aí participando dessa campanha, 40 dias de oração. Você, quando pegou os boletins, nesses 40 dias, você viu o encarte, e dentro nesse encarte tinha uma mensagem escrita e os motivos pelos quais nós iríamos orar ao longo da semana. E aí então nós temos a certeza que Deus agiu, Deus moveu em favor do nosso país. Aquilo que nós já não acreditávamos, aconteceu. Quantos anos estão se estendendo as decisões quanto a isso? Mas chega na sexta-feira, feriado, a igreja reunida, nós tivemos uma reunião aqui na sexta-feira, reunião de encerramento da campanha, a resposta de Deus veio. Queridos, eu quero chamar aqui a Josi do Léo, agora a Josi do Diácono Léo, aumentou a referência dela agora. A Josi que Deus colocou no coração dela participarmos dessa campanha, e aquilo que você lia nos boletins, a maior parte foi ela que escreveu. Então quando você lia aquelas mensagens, foi a Josi que escreveu ali em relação às orações pelo Brasil, e eu comuniquei ela de manhã que ela iria orar, agradecendo a Deus pela ação de Deus que teve nessa sexta-feira e pelo privilégio que a igreja tem de fazer diferença quando ora diante de Deus. Então vamos orar. Quero que você também coloque o país diante de Deus, aquilo que você acha que deve mudar na nossa nação, que deve mudar no nosso país, com a certeza que Deus responde às nossas orações. Vamos orar então, queridos. Pai, muito obrigada, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de fazer parte daquilo que o Senhor tem plantado no coração da tua igreja. Obrigada, Senhor, porque nós não somos dignos, mas o Senhor, por tua misericórdia, tem nos incluído no teu reino. Pai, louvamos o teu nome, porque o Senhor, Deus misericordioso, ouve nossas orações. Porque o Senhor é mais que fiel, o Senhor é misericordioso e tem cuidado do nosso país. Tanto o Senhor tem se afastado do Senhor, tem virado as costas para o Senhor ao longo dos anos. Mas o Senhor continua olhando para nós com teu olhar de amor, com a tua graça, com teu favor. E Pai, nós só podemos te agradecer e honrar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito no nosso país até agora. Pai, nós te pedimos que a tua igreja no Brasil seja mesmo levantada, que a tua igreja, Senhor, seja comprometida com o teu evangelho, que a tua igreja, Senhor, possa estar em constante oração diante do Senhor, porque nós queremos ver, Senhor, a nossa terra sarada, nós queremos ver, Senhor, as tribos indígenas mais extremo norte do país sendo alcançada, nós queremos ver, Senhor, de norte a sul, nas grandes cidades, onde as pessoas têm vivido uma vida tão agitada, nós queremos ver essas pessoas se voltando para o Senhor. E nós cremos, Deus, que o Senhor tem interesse nisso, que o Senhor é Deus misericordioso, que quer resgatar todo o nosso país. Por isso, Senhor, nós clamamos pelo Senhor, nós clamamos para que o Senhor continue a fazer as tuas maravilhas no nosso meio, que toda a tua justiça, que o teu reino, Senhor, o teu reino venha no nosso país. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E no nome de Jesus. Amém. O lema tem sido que o gigante acordou. Mas para o gigante ficar em pé, a igreja tem que permanecer de joelhos. Senão o gigante não permanece em pé.
Que nós possamos realmente lembrar sempre do nosso país, as nossas orações, e assim ser um povo que faz diferença. A Josi, na sexta-feira, ela falou do texto de 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus dá a referência de um povo específico, que é o povo que serve a Ele. Que assim seja realmente a igreja, servindo ao Senhor através da oração em favor do nosso país. Amém? Queridos, eu coloquei uma frase esses dias numa rede social, uma frase que eu não me lembro de quem é, não é minha, mas eu ouvi uma vez e essa semana me veio à mente de novo, me veio ao coração, e é uma frase que preocupa muito a gente. A frase diz assim: quando não oramos, somos ateus na prática. Quando não oramos, somos ateus na prática. Guarda essa frase, que a gente vai falar um pouco hoje sobre oração. Final de ano chegando. Quando você anda pelas ruas, você já começa a perceber os enfeites, as luzes, a apresentação de relatórios, as provas finais. Você percebe que o ano está encerrando. E a pergunta é, como que você chega no final desse ano? Como que você está no final de mais um ano que está se passando? Alguns dias atrás a Elda me ligou perguntando se eu queria a agenda de 2014. Eu brinquei com ela: Elda, ainda estou usando de 2010. Não consegui completar minha agenda de 2010 ainda. Porque nós estamos com pouco tempo para resolver todas as coisas. Nós estamos cansados demais, sobrecarregados demais. Então quando nós pensamos o ano está acabando, bate um desespero. Bate uma insegurança. Porque parece que agora nós não conseguiremos fazer mais nada. E aí nós começamos a atropelar todas as coisas. Queridos, nós vivemos essa realidade pelo simples fato que nós estamos mais preocupados, de uma maneira geral, mais preocupados com o ter do que com o ser. Estamos mais preocupados em conquistar do que poder ser algo diferente, construir um caráter diferente em nós. Ser realmente preenchido o vazio da nossa alma com a presença de Deus. Talvez você pense: pastor, mas eu não sou assim. Se nós não fôssemos assim, nós não estaríamos cansados e sobrecarregados. Nós não estaríamos com as nossas agendas atropeladas demais. Mas quando nós pensamos nisso, nós não nos tornamos uma sociedade idólatra demais. Idolatria em 3 sentidos. Idolatria ao corpo, aonde há uma preocupação extensa o tempo todo apenas com a nossa aparência. Como nos preocupamos com a nossa aparência? O tempo todo nós estamos querendo estar melhor. Não, como o pastor disse aqui, se preocupar com a nossa saúde, cuidar de nós mesmos, mas simplesmente tentar aparentar aquilo que a sociedade quer que sejamos ali. Mas também idolatria ao dinheiro. A preocupação deixou de ser o pão nosso de cada dia. Como era linda a nossa infância, quando apenas era um café com leite e um pão. Mas hoje isso não é mais a referência para nós. Já não é mais as nossas preferências. Porque nós queremos mais dinheiro. E aquilo que eu sempre digo: para que eu possa ser feliz, eu preciso só de uma coisa: ganhar pouquinho a mais. Basta ganhar um pouquinho a mais que a minha vida está resolvida. Mas quando vem o aumento, mas se eu ganhasse um pouquinho a mais, talvez seria melhor. E a idolatria ao sucesso. Uma revista aqui da cidade colocou os 10 mandamentos para se tornar uma celebridade. 10 mandamentos para se tornar uma celebridade. E aí pessoas que preparam tudo, contratam fotógrafos para que no momento específico ela possa ser fotografada e assim sair numa rede social e de maneira rápida demais se tornar a pessoa do momento no país. Como as pessoas fazem de tudo por 5 minutos de sucesso. E talvez num âmbito pouco menor, cada um de nós também, como nós queremos ter sucesso no trabalho, sucesso na nossa carreira, sucesso em tudo aquilo que nós fazemos. E a consequência disso é que a nossa família tem sido levada ao fracasso. Infelizmente, as famílias hoje são fracassadas porque a sociedade corre atrás do sucesso. Algum tempo atrás, eu falei a consequência disso, que a nossa sociedade é uma sociedade doente. A nossa sociedade é uma sociedade doente com pelo menos 5 doenças. A doença do egoísmo, aonde é cada um por si. Aonde queremos viver o individualismo o tempo todo. A doença do urgente, tudo tem que ser
para ontem. Eu não posso esperar. Eu não posso tentar alcançar algo lá na frente. Tem que ser agora. A doença do descartável. O que hoje é importante, amanhã é rejeitado. O que hoje é importante para mim, amanhã eu desvalorizo. A doença do hedonismo. O que importa é o prazer. Não importa o que eu faço, o que eu abro mão para conquistar. E a doença do supérfluo, onde valorizamos aquilo que não tem importância. Quantas coisas que nós temos que nós seríamos felizes sem tê-las? Quantas coisas têm ocupado o nosso tempo que nós seríamos muito mais felizes se nós não tivéssemos aquilo na nossa vida? A razão de tudo isso é simples. A razão de termos uma sociedade doente, a razão de criarmos essas idolatrias, a razão de estarmos cansados e sobrecarregados é só uma. Temos passado tempo demais fora do nosso quarto. Temos passado tempo demais fora do nosso quarto. Queridos, o texto de Mateus capítulo 6 mostra exatamente isso. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. Com certeza um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos falar mais uma vez com Deus, pedindo de forma específica que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Pai, nós diante do Senhor estamos, diante da tua palavra que foi lida e será anunciada, reconhecendo, ó Pai, a nossa limitação em anunciar, a nossa limitação em ouvir e compreender. Para isso pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito leve cativo o nosso pensamento, o nosso coração, para que de uma forma graciosa o Senhor fale conosco nessa noite, ó Pai, nos dando entendimento da tua palavra e nos despertando, Deus, para essa realidade que o Senhor quer de cada um de nós, ó Pai. Fala conosco, por amor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Jesus aqui é o texto conhecido como o Sermão da Montanha, começando no capítulo 5 até o final do capítulo 7, aonde Jesus, se aproximando dos seus discípulos, passa a ensinar sobre as novas realidades do reino de Deus. E dentro desse contexto, ele chega no capítulo 6, aonde ele começa a falar de algumas coisas práticas, algumas coisas que Jesus foca, aquilo que nós fazemos e que as outras pessoas podem ver. Mas também Jesus foca na subjetividade, aquilo que nós fazemos, o que as pessoas não precisam ver. Mas é interessante que Jesus, ao falar sobre isso, ele fala que nós invertemos os valores. E aquilo que as pessoas não precisam ver, nós começamos a aparentar a elas. Nós começamos a mostrar a elas. Porque de tal forma aquilo aparenta para nós que nós estamos fazendo a coisa certa. Que nós estamos buscando de maneira correta.
Então é como se a minha prática diária, aquilo que eu faço na minha vida diária, tivesse mais valor do que aquilo que eu faço na presença de Deus, estando somente eu e Deus. Então ele começa a falar de algumas realidades. E aí então ele fala que a nossa espiritualidade limita-se fora do quarto. A nossa espiritualidade limita-se fora do quarto, aonde é o serviço cristão. Então nós focamos em servir a igreja, nós focamos em servir as pessoas, nós focamos em estar em evidência o tempo todo, achando que isso é a nossa espiritualidade, que isso é a nossa edificação, que isso vai nos dar crescimento e vai nos dar um certo mérito diante de Deus. E aí então eu ocupando um cargo, ocupando uma função, ocupando uma linha de frente da igreja, eu acho que aquilo vai cultivar a minha espiritualidade, mas é apenas viver a aparência. A nossa espiritualidade limita-se a nós mesmos. Jesus fala aqui de que eles estão entregando esmola, e estão falando às pessoas, estão fazendo para que as pessoas possam ver e dar os méritos para eles. Jesus fala que algumas pessoas se colocavam em pé nas praças e oravam, para que os homens reconhecessem eles. E aí então muitas vezes a nossa espiritualidade é focada demais em nós mesmos. A única preocupação é a nossa própria vida. A única preocupação é satisfazer as nossas vontades. Basta ver o conteúdo das nossas orações. E nós vamos perceber o quanto nós nos preocupamos conosco mesmos. E também, queridos, a nossa espiritualidade limita-se a outros. Dependendo do valor que me dão, dependendo da honra que vão me prestar, dependendo do que eles vão fazer, eu posso também ajudar. Porque se as outras pessoas começam a fazer, isso então vai me levar a fazer. Mas se eu vejo alguém deixando de fazer, eu simplesmente não me envolvo mais. Eu simplesmente me retiro. Porque a minha espiritualidade se limita àquilo que os outros estão fazendo. A consequência disso é que nós não temos nada a oferecer. Nós vivemos um vazio tremendo. Nós não temos o que passar às pessoas. Quando somos questionados da nossa fé, nós não temos o que falar. Nós não sabemos o prazer que tem em servir ao Senhor. Nós perdemos o prazer de vir à igreja. Nós perdemos o prazer de estar na igreja. Nós perdemos o prazer de servir a igreja. Nós perdemos o prazer de falar de Deus. O prazer de ler a palavra. Perdemos o prazer de orar. Queridos, nós simplesmente temos uma insatisfação ministerial ou eclesiástica. Nós temos uma insatisfação ministerial ou eclesiástica, aonde eu não tenho mais prazer naquela função que Deus colocou nas minhas mãos. E também não tenho mais alegria com a igreja. Eu venho na igreja, apenas vejo os defeitos, apenas vejo aquilo que está errado, apenas aponto as falhas. Eu saio daqui dizendo que o louvor não estava bom hoje, que a palavra não foi bem anunciada, que isso não está acontecendo direito. E aí eu começo a olhar para mim, ver um vazio dentro de mim, mas eu continuo a olhar o que as pessoas estão fazendo de errado. Porque simplesmente há uma insatisfação no meu ministério e há uma insatisfação na questão da igreja. E é por isso que hoje tem um grande rodízio de pessoas que cada dia está numa igreja. Porque aquilo não satisfaz, aquilo já não corresponde às suas expectativas e a pessoa simplesmente vai para outro lugar. E é interessante que Jesus dá alguns exemplos, mas quando ele dá exemplos, queridos, ele fala de hipócritas. Ele fala de hipócritas. Vamos tentar amenizar a palavra de Jesus. Ele fala de atores. De pessoas que aparentam ser aquilo que realmente não são. Pessoas que passam por aquilo que elas não são. Pessoas que representam uma outra realidade em suas vidas. E é interessante como ele fala, uma religiosidade de aparência, onde é uma oração formal e vazia. Onde é apenas a aparência. Pessoas falando com Deus, mas uma oração formal e vazia. Aquelas que nós costumamos dizer que não passa do teto. Ele fala também de uma prática enganosa, dar esmolas sendo mendigos espirituais. Dar esmolas sendo mendigos espirituais. Às vezes nós queremos ajudar as pessoas, apenas para que as outras possam ver o quão bom nós somos. E também um vazio preenchido de vaidade. Ele fala de jejum. Ele fala de jejuar. Mas as pessoas jejuavam e chegavam diante das outras com o olhar abatido, com o olhar cansado.
apenas para que as outras pudessem ver que ele estava jejuando, que ele estava consagrando um tempo especial a Deus. Mas era um vazio cheio de vaidade. Era esvaziar de si mesmo para apenas colocar a sua vaidade, colocar o seu eu como o centro de todas as coisas. E aí quando nós olhamos isso, queridos, nós lembramos da recompensa que Jesus fala. Tesouro que corrompe com o tempo e com as atitudes. A recompensa dessas pessoas é o tesouro que corrompe com o tempo e com as atitudes. Quando nós não oramos, somos ateus na prática. Quando nós não oramos, nós somos ateus na prática. Essa frase quer dizer pelo menos 3 realidades. A primeira delas, não cremos que Deus age a partir da oração. Nós não cremos que Deus age a partir da oração. Talvez alguns de nós aqui, quando eu falei que eles foram presos porque a igreja esteve em oração, alguns puderam dizer, mas aí é demais, né, pastor? Aí não dá para concordar com isso. Porque nós não cremos que Deus age a partir da oração. Não cremos ser necessário falar com Deus. Afinal, Ele já sabe de tudo aquilo que eu necessito antes que eu lhe peça alguma coisa. Por que eu vou pedir? Por que eu vou me sacrificar em oração? Por que eu vou investir tempo na oração se Deus sabe o que eu necessito? E também declaramos na prática que nós conseguiremos sozinhos. Quando nós não oramos, nós estamos declarando na prática, Deus, eu não preciso do Senhor. Deus, eu sou capaz de fazer sozinho. Já sou experiente demais, é isso que eu faço todos os dias, por isso que eu não preciso orar. O tema da mensagem, eu coloquei um tema bem prático. Talvez você não lembre da mensagem ao sair daqui, esqueça durante a semana, mas o tema da mensagem é bem prático. Volte para o seu quarto. Volte para o seu quarto. Queridos, é interessante quando nós pensamos em voltar para o quarto. Lembra da sua infância, adolescência, mocidade? Alguns estão passando por esse momento. Vai para o seu quarto e faça a lição. Quem já ouviu essa frase? Vai para o seu quarto e faça a lição. Vai para o seu quarto e reflita e coloque as coisas no lugar. Entra no seu quarto, coloque a cabeça para pensar, fica lá. Vá para o quarto e chore as suas desilusões. Vá para o quarto, liga aquela musiquinha e chore as desilusões da vida. O quarto para nós sempre foi um lugar de conserto. Sempre foi um lugar de tratamento. Sempre foi um lugar onde houve algo diferente acontecendo na nossa vida. Sempre foi um refúgio de cada um de nós. Queridos, mas quando Jesus nos manda ir para o nosso quarto, é diferente. É diferente da mãe mandando. É diferente das situações nos mandando. É diferente das necessidades que nós temos de colocar a vida em ordem. Porque é o próprio Deus nos convidando a entrar no nosso quarto e termos um tempo especial com Ele. É o próprio Deus dizendo para nós, olha, entra no quarto, que é o lugar que você vai viver a intimidade ao extremo. É o lugar que você vai experimentar da minha presença. É o lugar que você vai desfrutar de um reconstruir da sua história. Entra no seu quarto. Queridos, nós sempre entramos no nosso quarto, eu sempre entrei. Mas em nenhum momento da minha infância eu sabia que lá eu poderia falar com meu Deus. Em nenhum momento da minha mocidade, da minha adolescência eu sabia que lá Deus estava pronto para me ouvir. E queridos, ao longo da vida nós esquecemos disso. Nós esquecemos que Ele nos manda. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. E algumas realidades pelas quais Jesus nos manda entrar. Uma das que eu já tenho falado com a igreja. A solitude, que é um lugar de oração. A solitude onde eu decido estar sozinho, onde eu escolho estar sozinho. Não é uma solidão por abandono das pessoas, mas é uma escolha que eu tenho de estar diante do meu Deus. Queridos, quando eu penso em entrar no meu quarto como lugar de oração, nós não devemos pensar apenas no nosso quarto físico, mas em qualquer lugar que eu possa ser eu mesmo. Em qualquer lugar que eu não precise de maquiagem, em qualquer lugar que eu possa apresentar as minhas dores, em qualquer lugar que eu possa falar aquilo que está no meu coração. Jesus fala de aprendizado, sobre a importância da oração. É no meu quarto que eu aprendo o quanto é importante falar com Deus. É isso que os discípulos olhavam para Jesus, quando ele se retirava e ia para um lugar deserto, ali orava.
Quando ele desceu, um dos discípulos aproximou e falou: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a praticar esse tempo de intimidade com Deus. Redirecionamento é onde a importância do verdadeiro senhorio. É quando eu entro no meu quarto para falar com Deus que eu lembro quem é o meu Senhor, quem é o meu Deus. O ordinário, aonde eu lembro da importância do meu pão de cada dia. Aonde eu lembro que eu preciso pedir a Ele o meu pão de cada dia. É a compreensão, é a importância de sabermos quem nós somos. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais íntimos de Deus, mais é revelado a nós mesmos quem nós somos. E queridos, a superação, a importância de vencer as tentações. É esse o conteúdo da oração do Pai Nosso. Solitude, aprendizado, redirecionamento, o ordinário, compreensão e superação. Essa é a razão que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Mas, queridos, a razão de estarmos no nosso quarto, pelo menos 3 razões para voltarmos urgentemente para o nosso quarto. A primeira delas, o esvaziar de qualquer vaidade e aparência. Esvaziar de qualquer vaidade e aparência. Deixarmos de ser hipócritas. É mais duro ouvir isso do que deixarmos de viver uma vida de vaidade e aparência. Mas é exatamente isso que Jesus nos ensina. Entra no seu quarto, fechada a porta. Fechada a porta significa sem auditório, sem ninguém me vendo, sem ninguém contemplando o que eu estou fazendo, sem ninguém esperando a atitude minha no meu quarto. Fechada a porta. Fale em secreto, sem ouvintes e sem bajuladores e sem acusadores. Queridos, no meu quarto, falando em secreto, eu não tenho ouvintes que são bajuladores e nem acusadores. Não vão ficar me aplaudindo pelas minhas atitudes. Isso significa que a minha oração não vai ser: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho sido fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, Senhor, eu não tenho faltado na igreja, Senhor, eu tenho honrado os meus pais. Não vai ter ninguém para me bajular. Mas também não vai ter ninguém para me acusar. Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Senhor, eu tenho feito o que é mal diante dos Teus olhos. Senhor, eu tenho me afastado da Tua presença. Não vai ter ninguém apontando o dedo para mim dizendo que eu errei, que eu sou pecador. Então é fechada a porta, saber que não tem auditório. Falar em secreto, saber que não vai ter ouvintes me acusando ou me bajulando. Mas também, queridos, é saber que a palavra vai ser do coração. A palavra do meu coração. Não é uma oração decorada, não é uma reza que eu vou repetir o tempo todo, mas é aquilo que está dentro do meu coração. Eu não vou precisar de maquiagem para falar com o meu Deus. Eu posso expressar exatamente aquilo que é a minha dor, a razão da minha tristeza, aquilo que é a minha motivação de acordar todos os dias, quais são as minhas preocupações, os meus anseios. Queridos, isso me ensina pelo menos 3 tipos de valorização na minha vida. Primeiro é a valorização da intimidade. E não é qualquer intimidade. É a minha intimidade com Deus. Nós não temos muitas vezes valorizado aquilo que Cristo fez naquela cruz, que foi nos reconciliar com Deus. E nós não valorizamos a intimidade que nós temos com Deus. Não orar é sermos ateus na prática. Também a valorização da personalidade. É Deus olhando para nós, que Ele dizendo assim: seja você mesmo. Seja você mesmo. Aquilo que a sociedade tira de nós todos os dias. Aquilo que o mundo tenta nos mudar, tenta nos moldar o tempo todo. Deus fala para nós: seja você mesmo. Não fique tentando aparentar aquilo que você não é. É a valorização de quem nós somos, queridos. Da nossa personalidade diante de Deus. E é a valorização da entrega total. É entender que toda ansiedade eu vou apresentar diante do Senhor através das súplicas, das orações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, repousará no meu coração. Queridos, a valorização dessa entrega total é o entender que a minha vida vai começar dentro do meu quarto. Que tudo na minha vida vai começar dentro do meu quarto. A primeira razão é esvaziar de qualquer vaidade e aparência. A segunda razão de estarmos no nosso quarto é o preencher do vazio existencial. É o preencher do vazio existencial.
como as pessoas estão tentando hoje, de qualquer forma, a qualquer custo, preencher o seu vazio. E aí nós vemos pessoas se entregando à prostituição, pessoas se entregando às drogas, pessoas se entregando às compras, pessoas entregando-se a tantas coisas, apenas para tentar satisfazer o vazio do seu coração. E esse vazio que nós sentimos diariamente dentro de nós, muitas vezes, e que infelizmente nós recorremos a outras coisas para tentar preencher. E os nossos olhos nos enganam, queridos. Quando nós olhamos as pessoas ao nosso redor, que não buscam a presença de Deus, que não têm consciência da importância de estar no quarto. Nós olhamos para elas, estão alegres, estão felizes, estão sorrindo, estão curtindo a vida. E nós muitas vezes invejamos essas pessoas. Mas Provérbios 14:12 deixa claro que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao seu cabo são caminhos de morte. E até na alegria chora o coração, e o fim da alegria é tristeza. É essa a realidade. Essa realidade eu vivi até meus 20 anos, onde eu saía para as baladas, quando eu voltava para casa, já não tinham as pessoas ao meu redor, já não tinham os amigos do meu lado. Era onde eu sentia o vazio, era onde eu sentia a tristeza do meu coração. E queridos, muitos jovens aqui vivem essa realidade até hoje, achando que isso vai preencher o vazio do seu coração. Há muitos maridos que vão buscar outras coisas, simplesmente para encher o vazio do seu coração. Há muitas esposas tentando outras coisas, para preencher o vazio dos seus corações. Há muitos filhos aqui tentando preencher o vazio com outras coisas. Mas o Senhor nos ensina só uma coisa: entra no seu quarto. Por 3 razões, queridos. É a relação mais necessária que nós temos na nossa vida. Deus e nós. A relação mais necessária, Deus e nós. Não há outro relacionamento, não há outra pessoa que pode ocupar o vazio do nosso coração. Não abra mão de Deus por outras coisas. Não abra mão de estar na presença de Deus por outras pessoas. Foque na sua relação mais importante, que é Deus. É a intimidade mais edificante. Deus sabe a nossa necessidade. Não há um outro relacionamento que vai suprir as nossas reais necessidades. Não há. Nós achamos que aquilo vai nos dar alegria, aquilo vai nos dar prazer, aquilo vai preencher um tempo da minha vida, mas a única coisa que vai me preencher, o único relacionamento é Deus, queridos. Porque Ele sabe exatamente qual é a minha necessidade. É o que Ele está dizendo. Porque Ele sabe qual é a vossa necessidade antes que lhe peçais. É o relacionamento mais edificante que nós temos. E também, queridos, é a presença mais real na nossa vida. No mundo virtual, nós temos perdido o privilégio de desfrutar da presença mais real que nós podemos ter na nossa vida. Entra no quarto, fecha a porta, fala em secreto, e teu pai que te vê em secreto, vai te ouvir e vai falar com você. É uma presença real na nossa vida. É uma presença constante na nossa vida. Por 2 realidades. Ele ouve as nossas orações. E segundo, Ele se importa com as nossas orações. Ele ouve. Isso muitas pessoas podem fazer o tempo todo. Ouvir o que você está dizendo, mas se importar, poucas pessoas fazem. Mas Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele fala para você estar num lugar sozinho, porque Ele se importa com você. Ele ouve e Ele se importa com cada palavra sua. Eu não sei por que nós desprezamos tanto a oração, queridos. Por que nós desprezamos tanto o tempo de falar com Deus? Se nós podemos ter o preenchimento do vazio existencial através da relação mais necessária, da intimidade mais edificante e da presença mais real na nossa vida. Mas o terceiro motivo para estarmos no nosso quarto é o recomeço de qualquer projeto pessoal. É o recomeço de qualquer projeto pessoal. Tem uma frase de Ronaldo Lidório, missionário, pastor presbiteriano, missionário, que diz o seguinte: se não formos bênçãos no nosso quarto, não seremos em nenhum outro lugar. Se não formos bênçãos no nosso quarto, nós não seremos em nenhum outro lugar deste mundo. Essa frase dita a missionários, a homens e mulheres de Deus, que estavam dispostos a passar para o outro lado do mundo e pregar o Evangelho.
E ele fala, queridos, se não começar no seu quarto, você não vai ser bênção em nenhum lugar deste mundo. Infelizmente nós esquecemos disso. Nós queremos fazer mais, mas não temos o que oferecer. Nós só até temos vontade de envolver-se mais com a igreja, de servir mais Deus, mas nós não temos o que oferecer, porque nós estamos passando tempo demais fora do nosso quarto, tentando resolver a nossa vida, tentando resolver os nossos problemas, tentando suprir as nossas carências, as nossas necessidades. E Ele nos ensina que é no nosso quarto, onde vai recomeçar qualquer projeto nosso, qualquer sonho nosso, qualquer alvo que nós temos na nossa vida, deve começar dentro do nosso quarto. Mas o problema é que nós estamos ocupados demais com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com a nossa força, com a nossa capacidade, que nós não temos tempo para falar, Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso voltar para o meu quarto. E é no quarto que Jesus reorienta as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades? É o mês que nós vamos começar a planejar. É o mês que nós vamos começar a olhar aquilo que deixamos de fazer e começar a projetar novas coisas para o próximo ano. Mas quais são as nossas prioridades? Se você fosse responder rapidamente isso, quais seriam? Talvez aqui na igreja, se eu desse um papel para você, você iria dizer, Deus, ler a Bíblia, orar, vir mais à igreja, participar da ceia, envolver-se nos ministérios, minha família e meu trabalho. Mas se você não estivesse no contexto igreja agora, se você estivesse no seu local de trabalho, na sua faculdade, na roda dos seus amigos, e lhe fosse feita essa pergunta, quais são as suas prioridades? Queridos, as nossas prioridades estão erradas, porque nós temos passado muito tempo, fora do nosso quarto. Mas Jesus nos ensina quando Ele fala, quando vocês orarem, digam, Pai nosso, Deus é o Pai, a Ele deve ser as nossas orações. Queridos, quando Ele fala, Deus Pai, santificado seja o Teu nome, está dizendo a Ele que nós devemos dirigir as nossas palavras, é Ele que nós devemos dirigir as nossas orações, é com Ele que nós devemos falar. O problema nosso é que nós falamos tanto com as pessoas, nós murmuramos tanto sobre a nossa vida, nós comunicamos com tanta facilidade. Hoje de manhã, o missionário Ronan falou sobre isso, que nós brasileiros, em 5 minutos, nós expomos toda a nossa vida. Mas nós não falamos com aquele que é devido falar, com aquele que deve ser direcionado às nossas orações. Nós ligamos, pastor, ora por mim tal coisa. Nós chegamos na igreja falando para os irmãos, ora por mim em relação a tal assunto. Mas nós mesmos não direcionamos a Ele as nossas orações. E quantas vezes já ouvi na minha vida, que o Senhor é pastor, né? O Senhor está mais ali com Ele. Querido, você tem um quarto na sua casa? Você tem um lugar que você pode estar sozinho com Deus? Ele vai ouvir tanto a você, quanto ao pastor Ezequiel, quanto a mim, quanto ao Everton, quanto a qualquer presbítero, diácono dessa igreja. Por quê, queridos? Porque Ele convida cada um de nós a falarmos com Ele. Ele reorienta as nossas prioridades, dizendo, dele é o reino. A Ele que devemos nos submeter. A nossa agenda deve ser escrita por Ele. A nossa agenda deve ser orientada por Deus. Venha o teu reino. Foi essa oração que a Josi fez. Senhor, venha o teu reino sobre o nosso país. Por quê? Porque devemos nos submeter à vontade do Senhor. Ele é o doador. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Não pense que o que você tem foi por conquista sua. Não pense que foi por méritos seus que você tem. Foi simplesmente Deus que se preocupou colocando o pão nosso de cada dia na nossa mesa. Foi simplesmente Deus, na sua graça e misericórdia, que estendeu a sua mão e colocou sobre a nossa mesa um pão. Ele é a nossa referência. Perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aos meus devedores. Ele é a nossa referência, os nossos relacionamentos. O que você mais ouve quando você passa pelas ruas. Esses dias eu parei num lugar, uma senhora conversando com uma pessoa disse, parente você sabe como que é, né? Aí outro dia, a família não é fácil, o senhor sabe, né? Queridos, o problema é que a nossa referência são outras famílias. A nossa referência são outras pessoas tão pecadoras quanto nós.
Mas a nossa referência tem que ser Deus. Quando nós entramos no nosso quarto, nós entendemos, Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado. Ou seja, quando eu entro no meu quarto, tenho que ter consciência que as pessoas me atingiram, as pessoas me afligiram, as pessoas me magoaram. Mas quando eu entro na presença de Deus, eu tenho que ter consciência que eu preciso perdoá-las. Porque senão, quando eu entrar no quarto e falar, Senhor, perdoa as minhas dívidas, como as tenho perdoado, eu vou sair com as mesmas dívidas que eu entrei. Eu vou sair com as mesmas ofensas que eu entrei. E então a referência de relacionamento com Deus, a minha referência de relacionamento é Deus. E aí eu preciso levar isso para a minha vida prática. E a glória é dele. A glória é dele. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. A glória é de Deus. O grande problema é que nós buscamos a glória para nós o tempo todo. Como nós queremos ser glorificados. Como nós queremos ser honrados o tempo todo. Mas ele termina nos ensinando. Porque dele é o reino. Porque dele é o poder. Porque dele é a glória para sempre. Queridos, o Senhor redireciona as nossas prioridades, mostrando que Ele é o Pai, que Ele dele é o reino, que Ele é o doador, que Ele é a nossa referência e que a glória é dele. Com isso nós desfrutamos da intimidade com Deus. Nós desfrutamos da intimidade, nós desfrutamos do compartilhar da vida e nós somos preenchidos pela graça de Deus. Talvez você não vá recordar essa mensagem, mas leve isso no seu coração. Volte para o seu quarto. Volte para o seu quarto. Porque se você for bênção no seu quarto, você vai ser bênção em qualquer lugar deste mundo. Se você manter uma intimidade com Deus no seu quarto, você vai poder desfrutar dessa intimidade com Deus em todo o tempo da sua vida. E as coisas vão fluir de uma forma que vai surpreender. Porque Deus é o Deus que surpreende com a sua graça. Então que possamos, ao longo dos nossos dias, não passar muito tempo fora do nosso quarto, mas em todo o tempo, voltar para o nosso quarto. Vamos colocar em pé. Nós iremos cantar um hino que fala exatamente disso, da oração. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Queridos, uma dica, se você não consegue falar com Deus sozinho, você não consegue ter uma constante de oração, frequente mais os grupos de oração da igreja. Venha mais nos grupos de oração que você vai ter pessoas orando com você, pessoas orando por você. Isso vai fortalecer a sua vida. Nós temos aqui as terças-feiras de manhã, das 7 às 7h45. Nós temos para as mães, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, mães de oração, que diz o lema que é mães de joelhos, filhos de pé. E nós temos alguns grupos de oração espalhados pela igreja. Você pode nos procurar no final do culto, que pessoas que se encontram ao longo da semana com um tempo especial de oração. E Deus colocou isso no meu coração, porque na sexta-feira, encerramento da campanha de oração, nós tínhamos 7 pessoas aqui na igreja, 6 pessoas aqui na igreja. Há uma carência de orar, há uma carência de buscar a presença de Deus. Eu sei que era feriado e muita gente estava com outras coisas para fazer, mas queridos, priorize pelo menos o seu quarto. A presença de Deus através da oração. Vamos cantar esse hino?
Feliz anos de